Meus amigos, domingo é sempre dia de alegria, domingo é dia da reunião da família, domingo é dia do esporte, domingo significa tudo isso. E o programa Domingão do Faustão reúne tudo isso, muita alegria, tenta levar pelo menos durante 4 horas tudo isso. Só que hoje é um dia tristemente diferente. Sem dúvida alguma, esse domingo jamais será esquecido. Com a morte de Ayrton Senna da Silva, um dos maiores ídolos de todos os tempos desse país, esse domingo será inesquecível, sem dúvida alguma. Por isso, nós teremos um programa diferente. Seria hipocrisia, para não dizer outra coisa, fazer um programa com humor, com brincadeiras, justamente no dia que acontece a morte de Ayrton Senna. Não só por ser esse brilhante ídolo, por ser uma simples figura humana, mas porque todo mundo sabe que a gente tem, né, por ele essa admiração, esse carinho, esse respeito. E quem teve, durante algum tempo, convivência pessoal, como foi o meu caso, seria uma imbecilidade, para não dizer uma falta de caráter, querer fazer aqui uma coisa totalmente normal. Aquela história, a vida continua, isso é muito bonito, daqui a algum tempo que você tem que tocar a vida. Só que uma coisa que aconteceu agora, 3, 4 horas atrás, com o Brasil inteiro consternado, chocado, em estado realmente de choque, a gente tem que fazer uma coisa diferente e principalmente contar com a sua compreensão. Por isso, o Domingão do Faustão de hoje vai o tempo todo lembrar do Ayrton e tentando lembrar sempre das alegrias que ele deu. Eu repito sempre, o Brasil teve poucas alegrias, o brasileiro ultimamente tem pouquíssimas alegrias nos últimos anos. E aí, dessas poucas alegrias, sem dúvida alguma, as maiores foram com Ayrton Senna. Por isso, durante esse programa, a Central Globo de Jornalismo, o nosso Alberico Souza Cruz, o Carlos Schroeder, já escalaram vários repórteres, Roberto Cabrini está na Itália informando o tempo todo, e você vai saber a reação do mundo inteiro à morte de Ayrton Senna, todas as informações, quando vai chegar o corpo aqui ao Brasil, enfim, todas as informações sobre essa grande tragédia, a grande tragédia de hoje no esporte mundial, a morte de Ayrton Senna. Por isso, a partir de agora, o Domingão do Faustão registrará todas essas informações, além das outras atrações que o programa tem neste dia do trabalho, que eu repito, inesquecível, tristemente, após a tragédia de hoje pela manhã. Mas, apesar de tudo isso, está no ar o Domingão do Faustão. Vamos lá! E agradecendo logo do início a presença das caravanas de Sapucaia, Santa Marta, Zé Garoto, Nova Iguaçu e Paraíba do Sul. E justamente no dia como hoje, depois de tudo o que aconteceu e desta tragédia, não há como apresentar vídeo cacetada. Diante disso, em nome do Nelson Morizon, da galera da Gelol, a melhor videocassetada de abril será escolhida só no próximo domingo, que justamente é o quadro que traz alegria, traz humor e que não teria nada a ver no dia de hoje em que o Brasil está de luto com a morte de Ayrton Senna. Por isso, em nome da Gelol, eu anuncio, domingo que vem, a volta das videocassetadas aqui no Domingão. E durante todo esse programa, a Central Globo de Jornalismo com as informações sobre os preparativos para o transporte do corpo de Ayrton Senna para o Brasil, as informações do Roberto Cabrini, a situação da família, e eu que conheço muito bem o seu Milton, que está com a perna quebrada na fazenda em Tatuí, ele que sofreu um acidente há uns 15 dias, a dona Neide, que são muito religiosos. Eu tenho certeza que a família do Ayrton Senna vai ter forças para superar, porque realmente não é fácil. Por mais perigoso que seja esse esporte, né? Todo mundo sabe que tem esse risco, mas ninguém espera que aconteça, especialmente uma tragédia como a que aconteceu hoje. Um homem que tinha 168 grandes prêmios, 41 vitórias, 65 pole positions, que é a chamada, é o primeiro lugar, que o cara já sai na frente da corrida. Conclusão, um dos maiores ou o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1, um dos mais importantes ídolos de todos os tempos do esporte mundial e principalmente o esporte brasileiro. Por isso, ao longo desse programa, todas as informações sobre a morte de Ayrton Senna da Silva.
justamente sobre isso, meu querido Léo Batista tem novas informações diretamente da Central Globo de Jornalismo. Um homem experiente como o Léo Batista já viveu todas as emoções alegres e tristes do esporte, sem dúvida alguma. Está toda hora segurando a garganta, segurando a emoção para as tristes informações que ele tem que transmitir. Léo Batista. É isso mesmo, Faustão. E não vamos ficar tristes não, porque o Ayrton Senna eu acho que não gostaria que a gente ficasse triste. Aliás, eu estou com a camisa preta, não é porque estou de luto não, é porque aqui está o capacete do Ayrton Senna. Essa camisa foi um presente que ele me deu e aqui está o capacete do Ayrton Senna. Por estranha ironia, ela é preta, mas não é de luto não. Bom, mas vamos em frente. A morte do piloto Ayrton Senna da Silva. A presidência da República decreta luto oficial no país. Depois de confirmada a morte de Ayrton, o Brasil e o mundo reagiram com tristeza. O repórter Reginaldo Leme registrou a reação no Autódromo de Imola. Aqui no Autódromo de Imola, 3 horas depois de terminada a corrida, não havia nada que se assemelhasse ao final de outras provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. As pessoas pararam o trabalho de desmontagem de ferramentas, equipamentos e carros e ficaram aguardando notícias do Hospital de Bolonha. Então, logo chegou a confirmação da morte de Ayrton Senna, a tristeza foi muito grande. Jack Stewart, tricampeão dos anos 70, o famoso escocês voador, lembrou de Senna como alguém tremendamente talentoso, versátil, completamente dedicado às corridas. Jonathan Palmer, ex-piloto, buscou uma explicação. Disse que só pode ter havido falha mecânica ou algo na pista, como óleo ou sujeira. O vencedor da prova de hoje, o alemão Michael Schumacher, desistiu de qualquer comemoração. Disse que era preciso aprender com o episódio e que as coisas precisam mudar na Fórmula 1. Sobre essas mudanças, falou o francês Alain Prost, o ex-rival de Senna nas pistas. Ele acha que é hora de um basta. Os pilotos não podem continuar aceitando tudo, disse Prost. Há muito tempo o negócio está acima do esporte e a segurança dos pilotos não tem a atenção que merece. É preciso mudar o regulamento antes do Grande Prêmio de Mônaco, daqui a 15 dias. Bom, agora você guarda aí na sua memória com carinho esta imagem que vamos mostrar. Esta imagem de Ayrton Senna foi colhida hoje no grid de largada para o GP de San Marino em Imola. Guarde esta imagem com muito carinho na sua memória. O desastre de Barrichello assustou. O repórter Brito Júnior foi à fazenda da família de Ayrton Senna, onde está o pai do piloto brasileiro. De São Paulo, na fazenda da família de Ayrton Senna, onde os pais dele vieram passar o fim de semana. Mas logo depois do acidente, um helicóptero veio buscar Dona Neide, a mãe de Ayrton, que já está em São Paulo. O pai, Milton Senna, decidiu ficar. Ele está muito abalado, não quer falar com os repórteres e acompanha as notícias sozinho. A fazenda Dois Lagos sempre foi um dos refúgios prediletos do piloto brasileiro, que até mandou construir aqui uma pista de kart. Muitos fãs estão do lado de fora, solidários com a dor da família, que é a dor de milhões de brasileiros. Brito Júnior, de Tatuí, interior de São Paulo. A presidência da República divulgou agora há pouco uma nota oficial. Diz a nota do presidente Itamar Franco: sofro com toda a nação a morte de um jovem corajoso e honrado que demonstrou ao mundo a capacidade de um agente. Ainda ontem cabia-lhe assumir com dignidade o protesto contra as modificações nas regras do campeonato de automobilismo de Fórmula 1, que havia causado a morte de um colega e ferimentos em outro brasileiro. A minha solidariedade aqui com o senhor Milton Senna e sua esposa, nesta hora em que todos nós perdemos um ídolo, e eles também perdem, mais do que isso, perdem um filho. Como pai, levo-lhes o meu abraço e a dor. Determinei ao nosso embaixador em Roma que preste toda a assistência aos familiares de Ayrton Senna, que se encontram na Itália. Assinado, Itamar Franco. Bom, a reação da tristeza no Brasil foi imediata, evidente. A perda do ídolo comoveu todo o país. Em Curitiba, o domingo de sol não foi tão alegre quanto o esperado. Para os fãs do piloto que tantas alegrias deu ao Brasil, a admiração foi transformada em tristeza, em conformismo. Para muitos, ele era um herói. A morte dele hoje causa um pesar a todos nós, porque era o único herói que sobrava, com tantos problemas que nós temos aí. O rei do domingo, quem dava alegria numa época em que o país está tão carente de ídolos, perdemos
o Ayrton Senna aí. Lamentável isso, né? Muito triste. Estava até comentando com a minha esposa, parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não? Foi muito mais forte do que outros acidentes, outras coisas que a gente escuta por aí, viu? Você também ficou triste com o acidente dele? De falar, comove. Não tenho o que dizer.